Cartas de Cristo. Áudio 31. Carta 7. Parte 1. Canal. Há um acontecimento estranho, milagroso ligado a esta carta. Quando estava terminada, foi dito claramente ao canal que fora usada a parábola de Mateus 13, versículo 3, como parágrafo inicial. Pouco tempo depois, veio ao canal, de maneira muito forte, a expressão de que anexara um parágrafo na página 2, marcado com 2 asteriscos. A carta 7 foi impressa e, ao conferir as páginas, ficou surpresa, pasma, ao descobrir que a metade da primeira página havia sido ocupada com as palavras: "Eu sou a vida, a verdade e o caminho". Essas palavras não haviam sido digitadas no computador. Parecia ser uma nota de rodapé. Porém, a nota somente poderia ter sido escrita usando as instruções precisas e específicas do WordPerfect para criar uma nota de rodapé. E o que é mais interessante, normalmente se atribui somente 2 linhas a esse tipo de notas. Meia página não seria uma nota de rodapé. Ainda sob o impacto do acontecimento, o canal procurou em cada arquivo do computador para ver se alguma vez havia usado a tal nota de rodapé e esquecido, porém não encontrou nada. Então, chamou um técnico de informática, mostrou o texto no computador e a página impressa. Mas ele também não pôde explicar como aquilo poderia ter acontecido. Até agora, ninguém foi capaz de explicar. Para aqueles que não sabem, a afirmação "Eu sou a vida, a verdade e o caminho" foi feita por Jesus Cristo ao descrever a si mesmo durante a sua missão na Palestina. Isso já havia sido citado e explicado por Cristo na 10ª página da Carta 7, porém, ele havia usado as palavras em outra ordem. Quando você ler os parágrafos marcados com 2 asteriscos na 2ª página, em conjunto com a nota de rodapé da 1ª página, eles, sem dúvida, ganharão um novo sentido para você, pois estão obviamente relacionados. A redação do parágrafo assinalado com 2 asteriscos foi energicamente ditada e digitada no computador, e em algum momento, imediatamente depois, a nota de rodapé na 1ª página foi adicionada. Outro mistério: como foi que essa nota de rodapé não foi observada ao se fazer a digitação? O canal vive só. Ninguém mais poderia ter tido acesso ao computador. O canal considera essa intervenção e contravenção dos procedimentos do WordPerfect como a assinatura pessoal do próprio Cristo, algo que ele poderia ter feito quando estava na Terra. Novamente, sou eu, o Cristo, quem vem até vocês por meio dessa carta, para quem queira e possa receber as minhas palavras. A seguinte parábola aplica-se tanto à sua era moderna como aos tempos dos judeus, há 2001 anos. Eu recomendo essa verdade para você que lê essas cartas. Um semeador saiu a semear. Ao semear, algumas sementes caíram ao longo do caminho e vieram os pássaros e as comeram. Outras caíram em terreno rochoso, onde não havia muita terra. Elas imediatamente brotaram, mas quando veio o sol, como o solo não tinha profundidade, queimaram e secaram. Outras caíram entre os espinhos, e esses cresceram e as sufocaram. Outras caíram em boa terra e produziram grãos. Algumas deram 100, outras 60 e outras 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Escute então o significado da parábola do semeador. Eu sou a vida, a verdade e o caminho. Quando alguém ouve a mensagem a respeito do reino e não a compreende, o malvado, o individualista, arranca o que foi semeado em seu coração. Isso é o que foi semeado no caminho. Quanto ao que semeou em terreno rochoso, trata-se daquele que ouve a mensagem e imediatamente a recebe com alegria. Ainda que não tenha raiz em si mesmo, ele persiste por algum tempo. Mas quando vem alguma atribulação ou perseguição por causa da mensagem, imediatamente ele cai. Aquilo que foi semeado entre os espinhos refere-se àquele que escuta a mensagem,
Mas os afazeres, as riquezas e os prazeres do mundo sufocam a mensagem e ele permanece infrutífero. A mensagem que foi semeada em boa terra refere-se àquele que escuta e recebe a mensagem e a compreende. Esse frutifica e produz em um caso 100, em outro 60 e em outro 30 vezes mais. Mateus 13, versículo 3. 2 asteriscos. Meu propósito, ao compartilhar com você esse conhecimento da verdade do ser nessas cartas, é o de torná-lo capaz de crescer em sabedoria e amor espiritual, e produzir os frutos e as bênçãos de tal sabedoria e amor em cada momento de sua consciência em evolução. Eu espero que você seja abundantemente alegre. Portanto, vamos juntos arar o terreno humano de sua consciência, livrá-lo das pedras do desespero, quebrar os torrões da incompreensão com a profunda sabedoria, arrancar as ervas daninhas de seus padrões mentais, emocionais negativos com a minha ajuda e fertilizar o solo de sua consciência com uma fé sempre crescente. Então, semeie as mais belas sementes nascidas de suas percepções espirituais em evolução e de seu amor incondicional. Minha alegria será a sua alegria nesse esforço, e a sua alegria será agregada à minha alegria. Nessa unidade de propósito e conquistas, você finalmente sentirá que está de fato em meu espírito e que o meu espírito está sendo derramado sobre você. Desse modo, nós experimentaremos a unidade daquele do qual ambos extraímos a nossa individualidade. Meus pensamentos se tornarão os seus pensamentos não contaminados pela sua consciência egóica anterior. 2 asteriscos. Tenho descrito o processo, o caminho, ao longo do qual você viajará para alcançar os seus mais sublimes e perfeitos desejos do coração. Ainda que essa carta possa ser difícil de aceitar no princípio e que requeira tempo e esforço para ser plenamente compreendida, digo que ela é um elo forte entre a sua consciência e a minha. Em meu estado transcendente, posso fazer mais por você quando você me chama do que eu poderia fazer se voltasse à Terra em um corpo físico, em que você pudesse ver-me com seus olhos e ouvir-me com seus ouvidos, mas no qual a sua compreensão da verdade do ser seria talvez limitada. Por meio deste modo de contato com a sua consciência, você pode receber-me diretamente em sua mente e coração, quando as pré-condições para tal contato tenham sido atendidas. Pois digo verdadeiramente que, quanto mais tempo e meditação você dedicar a essas cartas, maiores possibilidades você terá de receber de mim diretamente a mais alta inspiração e instrução. A cada leitura destas cartas, as suas próprias frequências de consciência se elevarão mais e mais em direção às minhas frequências de consciência espiritual. E no final, seremos capazes de alcançar um verdadeiro lugar de encontro de consciências. Então, a sua vida frutificará em abundância. Para explicar por que isso é assim, devo dizer que minha consciência desce através de muitos planos diferentes de frequências vibratórias para atender às necessidades daqueles que buscam ajuda e inspiração. Os muitos diferentes planos de consciência pelos quais atravessa a minha consciência são todos distintos uns dos outros. Cada nível de frequência de consciência cria e se manifesta como diferentes condições de existência, uma vez que as mais altas e as mais baixas frequências vibratórias são produzidas por padrões ou formas de consciência espirituais, mentais, emocionais mais altas ou mais baixas. Por padrões altos ou baixos, quero dizer aqueles que estão mais próximos ou mais distantes da intenção da consciência divina. Como você sabe, cada frequência de vibração de onda sonora produz a sua nota e tom próprio, único e individual.
Da mesma maneira, as formas habituais de pensamentos mentais, emocionais, produzem as suas próprias frequências vibratórias na consciência, e essas, por sua vez, produzem as condições externas nas quais a consciência reside. Quanto mais altas forem as frequências vibratórias de consciência, mais bonita, harmoniosa, alegre e realizada é a vida daquele que reside nessas frequências. Quanto mais baixas forem as frequências, mais dura, amarga, áspera e miserável é a vida daquele que está em ressonância com tais frequências. Sua vida é marcada pelo desastre, privação e brutalidade. Quanto mais alta for a frequência vibratória de consciência, mais espiritualmente amorosos e belos são os pensamentos, a imaginação criativa, os ideais, a beleza da cor e das formas de vida, porque eles estão se aproximando cada vez mais da dimensão da consciência universal, onde as frequências tornam-se tão elevadas que elas se nivelam e entram em um poderoso equilíbrio. O todo poder da consciência universal, a fonte de todo ser, o amor. Para você, as condições externas podem parecer ser aquelas nas quais reside o corpo, porém, na verdade, é a consciência que mora no interior que experimenta e responde às condições externas. O corpo não é mais do que o veículo que torna visível aos demais a consciência humana, e a condição do veículo em si é uma manifestação do nível da consciência espiritual, mental, emocional que o habita. Portanto, como eu disse antes, como observador da necessidade individual e em resposta aos apelos por ajuda, a minha consciência desce através de vários níveis de consciência existencial para alcançar o suplicante sincero, pois, para dar as respostas, primeiro devo receber as necessidades. E como disse há pouco, essas cartas são um elo, um meio para sua comunicação com a minha consciência, a fim de capacitá-los a ser espiritualmente atraído e torná-lo mais receptivo, e então compreender profundamente e usar todo o conhecimento que desejo compartilhar com você para subir a escada da consciência espiritual até os níveis máximos da consciência crística. Uma vez que eu estou próximo do equilíbrio perfeito, tenho o poder espiritual da consciência universal em um grau próximo do perfeito. Estou impregnado com a natureza da consciência universal. Portanto, toda a minha consciência permanece como puro amor incondicional, apesar dos pensamentos ou palavras das pessoas, suas crenças ou não crenças, amor ou ódio, aceitação ou rejeição a mim. Isso nunca enfraquece ou muda. Minhas atitudes são consistentemente aquelas do puro amor, cuidado e compaixão, as quais experimento com um profundo anseio de elevar, curar e fazer prosperar. Portanto, é perfeitamente possível para algumas pessoas, se suficientemente sensíveis às frequências vibratórias da consciência, tornarem-se conscientes de minha presença, ou do amor, ou de uma força vital extra, quando estejam em um estado de anseio consciente buscando, rezando para conhecer-me melhor ou para evoluir espiritualmente. Enquanto falo das frequências inferiores de consciência que causam problemas na Terra, tenha em mente a minha total aceitação compassiva delas, pois não são mais do que uma manifestação dos sofrimentos e lutas dolorosas das pessoas enquanto tentam encontrar o seu caminho em direção à luz de sua fonte do ser. Venho até vocês não para condenar, mas para elevá-los e fortalecê-los. Irradio a minha consciência crística em direção a você por receber e conservar seu nome e sua forma espiritual em mente quando você pede a minha ajuda.
Conforme a sua receptividade e liberação dos impulsos magnéticos de ligação, rejeição, um pouco da natureza divina do ser é absorvida pelas suas atuais frequências vibratórias de consciência, as quais experimentam então uma forte sensação de elevação. Assim, deve ficar claro para você que, à medida que libera a sua consciência terrena de sua prisão emocional, rejeitando mental e emocionalmente os padrões de pensamento emocional que você percebe que estão em desarmonia com o amor divino, você se tornará cada vez mais consciente de uma inspiração superior que invade a sua mente, e mesmo o seu plexo solar, proporcionando a você orientação em momentos de necessidade, quando estiver incapaz de perceber as melhores atitudes a tomar ou de purificar-se de seu pensamento egocêntrico quando reage a uma situação difícil. Com a minha ajuda, você pode viver em duas dimensões. Aquela do mundo físico na qual reside o seu corpo, trazendo a você suas experiências, e aquela do ponto de vista mais elevado da consciência crística, que permitirá a você transcender o pensamento egocêntrico e irradiar pensamentos e sentimentos nas situações a partir do estado de ser que eu chamei de o Reino dos Céus. Não estou só nessa obra. Trabalhando comigo para ajudar as pessoas, há inúmeras almas mais elevadas, transcendentes, espirituais, belas e amorosamente inteligentes que podem entrar na dimensão da consciência crística. Embora todos estejamos na dimensão da consciência crística, todos somos individuais. Não somos réplicas uns dos outros. Todos expressamos a consciência crística de maneiras diferentes e gloriosas. A ênfase de nossas ações está posta sobre diferentes faces da criatividade. Nós temos poderosas imaginações e podemos criar e manifestar de forma visível e individual, em nossa própria dimensão, aquelas coisas que estão muito além de sua compreensão atual. Vocês ouvirão que por todo o mundo as pessoas estão recebendo inspiração e são conscientes da presença crística. A minha inspiração irradiada ao mundo neste momento é recebida por diferentes naturezas e mentes. A inspiração dirigirá cada pessoa por um caminho distinto em função de seu condicionamento mental anterior. As mensagens que posso introduzir em sua consciência terão diferentes aspectos. Em alguns casos, as mensagens serão grosseiramente distorcidas pelos receptores, os quais estão psiquicamente receptivos, mas possuem uma mente ortodoxa que se apega fortemente aos batidos caminhos religiosos da antiguidade. Qualquer mensagem será interpretada segundo as crenças que estão no controle. Qualquer mensagem que recebam que possa contradizer as crenças aceitas serão rapidamente expulsas de sua mente e sua autoria atribuída a Satanás. Por essa razão, tem sido possível alcançar somente as mentes que estão abertas e anseiam pela verdade mais do que pelos ensinamentos tradicionais. Entretanto, você pode estar certo de que a minha mensagem pessoal sempre despertará as pessoas para a necessidade urgente de se afastarem dos princípios restritivos e errôneos de todo o dogma e religião institucionalizada. Essa mensagem abrirá os canais da consciência, levando ao crescimento da consciência espiritual. Ela conduzirá as pessoas até dimensões cada vez mais elevadas de pensamento celestial, em oposição aos conceitos materialistas e terrenos. Ela transmitirá uma apreciação mais vívida da verdadeira natureza de sua fonte do ser e do universo no qual você vive atualmente. Quando estava na Terra, profetizei que chegaria o tempo em que voltaria como raios luminosos atravessando o céu de leste a oeste. Essa é uma descrição gráfica da maneira pela qual estou trabalhando atualmente. Talvez, depois do parágrafo anterior, você aceite que o raio atingiu o mundo todo de tal maneira que tocou aqueles que estão esperando ansiosos o meu retorno.
Minha verdade se destina a elevar e iluminar as mentes daqueles que estão buscando despertar as pessoas para as muitas causas da miséria e futura destruição do planeta. Um número incontável de velhas almas estão atuando desinteressadamente de centenas de maneiras diferentes para aliviar o sofrimento das pessoas que têm necessidade, dedicando toda a sua energia, tempo e posição terrena para promover o amor pela natureza, pelos animais, seu bem-estar e proteção e a saúde futura do planeta em si mesmo. Embora essas preciosas almas possam não estar conscientes disso, nenhuma dessas preocupações surgiu do pensamento humano terreno, que se dirige exclusivamente para as necessidades egoístas, mas provém da dimensão da consciência crística, onde todas as coisas vivas são vistas como uma expressão de amor e inteligência da fonte de todo ser. Nesta carta, quero explicar com clareza que venho através do canal dessas palavras para ajudar as pessoas receptivas de todas as camadas da sociedade, do soldado ao general, do operário ao presidente, a trabalhar inteiramente a partir do ponto de vista do amor. Existem razões espirituais e científicas materialistas pelas quais é absolutamente imprescindível que as pessoas dediquem toda a sua energia e sua sensibilidade mental e emocional para que suas ações e reações estejam perfeitamente alinhadas e em harmonia com o amor incondicional, a consciência divina. Permanecer no estado de consciência que existe neste momento no mundo é ficar em uma constante descida para inúmeras enfermidades, desgraças, transtornos e o mais profundo sofrimento. Os homens e as mulheres podem viver em duas dimensões de existência em seu mundo, seja exclusivamente no nível dos impulsos do ego, os quais são as forças controladoras por trás e dentro dos fenômenos diários que compreendem a experiência humana, ou viver mental, emocionalmente em equilíbrio na consciência divina, enquanto seus corpos seguem vivendo no plano terreno. Os frutos da consciência egocêntrica são a discórdia, perturbações, transtornos climáticos e anormalidades, guerras, vícios de todo tipo, pobreza, enfermidades, assassinatos, furtos, mentiras, enganos, difamações, pensamentos miseravelmente baixos, pensamentos invejosos, pensamentos raivosos, mau humor, julgamentos, críticas, sarcasmos, rejeição aos demais e etc. Essas frequências de consciência sempre estão trazendo à tona reflexos em espelho das circunstâncias e das reações emocionais que as fizeram nascer, e estão continuamente sujeitas aos altos e baixos da realização das esperanças e das desilusões, oscilando entre a felicidade e o infortúnio. Aquelas pessoas que, pela oração, meditação, autodisciplina e determinação, conseguem purificar a sua consciência egóica e elevá-la, definindo e abrigando mais e mais pensamentos amorosos e sinceros para com os outros e para com o mundo em geral, gradualmente ascendem em consciência até as frequências vibratórias do reino da consciência divina, o reino dos céus, onde vivem confortavelmente e à vontade em harmonia com as leis universais da existência. Tais pessoas descobrem que não importa quais sejam os problemas e confusões no mundo ao seu redor, elas são alimentadas, curadas, protegidas, cuidadas e mantidas em uma perfeita paz de espírito, com a condição de que permaneçam nas frequências vibratórias espirituais. Quando se permitem cair em disputas egoístas e em qualquer condição humana negativa que envolva os atributos do ego, a paz desaparece repentinamente e elas ficam presas em frequências vibratórias de consciência que são alimentadas por frequências de consciência semelhantes de outras pessoas ao redor. São como moscas agarradas pela teia de aranha. A luta para se livrar dos pensamentos e das frequências vibratórias inferiores de consciência pode ser cansativa e dolorosa. Nesses momentos, a meditação e a oração constantes
a súplica para obter ajuda, força e orientação a fim de alcançar as atitudes emocionais corretas são os únicos meios pelos quais o buscador espiritual pode achar o caminho de volta e sair da armadilha dos campos energéticos inferiores, reencontrando seu estado de harmonia com as frequências vibratórias da consciência celestial. Talvez você ache o que acabo de dizer muito difícil de entender e desnecessário em sua busca de elevação espiritual. Pelo contrário, a compreensão da natureza de sua consciência é muito importante. Se você está caindo nas frequências vibratórias inferiores de consciência e está experimentando o conflito entre o que você sente neste momento e o que você sabe que deveria ou desejaria sentir, terá maior controle sobre a situação se compreender que está sofrendo porque permitiu que caíssem as suas frequências vibratórias de consciência espirituais normais. Identifique a razão e leve-a à consciência divina para a solução do conflito interior. Em algum tempo, em resposta à sua oração, você receberá orientação para as atitudes e afirmações corretas que permitirão que você esclareça o problema. Continua no próximo áudio.